11 sinais discretos de maturidade, que tornam qualquer pessoa irresistível. A maturidade não chega com o tempo, ela chega com a dor bem compreendida, com o silêncio bem vivido e com as quedas que ensinam mais do que qualquer conselho. Você percebe que está mudando quando já não sente necessidade de provar o que antes gritava, quando o que antes te irritava agora desperta apenas um olhar calmo, quase compassivo. O mundo continua barulhento, competitivo, cheio de pessoas tentando ser notadas. Mas há algo magnético em quem aprendeu a se mover sem ruído. É o tipo de presença que não precisa chamar atenção, porque já tem algo que a maioria perdeu: paz. Ser irresistível não é sobre aparência, carisma ou popularidade. É sobre leveza, sobre saber onde colocar sua energia e onde o silêncio fala mais do que qualquer palavra. Quem amadurece aprende a economizar gestos, palavras e reações. Aprende a deixar o tempo revelar o que é verdadeiro. E essa serenidade desperta curiosidade, respeito, admiração. As pessoas não entendem, mas sentem. Hoje, você vai enxergar o que quase ninguém vê. Os sinais discretos que revelam quando alguém ultrapassou a fronteira do impulso e entrou no território da sabedoria. São sinais pequenos, sutis, mas que transformam completamente a maneira como você é percebido. Porque quando você amadurece, o mundo nota, mesmo que você não diga nada. Capítulo 1. Quando o silêncio se torna mais poderoso que a opinião. A primeira prova de maturidade é o domínio do silêncio. Não o silêncio covarde de quem evita o confronto, mas o silêncio consciente de quem já não precisa vencer para estar em paz. O imaturo fala para ser ouvido, o maduro fala quando é necessário. Há uma força invisível em quem aprendeu a observar antes de responder, a compreender antes de reagir. Quando o ego está inflamado, cada opinião é uma batalha. Mas quando a mente está serena, a verdade não precisa de defesa. Você percebe que evoluiu quando sente vontade de argumentar, mas escolhe não fazer isso, não por medo, mas por clareza, porque a maturidade te mostra que a energia usada para provar algo é a mesma que poderia ser usada para construir algo. O silêncio do maduro não é ausência, é presença refinada. É o espaço onde o pensamento amadurece antes de se transformar em palavra. É o intervalo entre o impulso e a ação. É o domínio do que não precisa ser dito para ser compreendido. E isso, aos olhos dos outros, se torna irresistível, porque quem domina o silêncio, domina a si mesmo. O barulho seduz por um instante, mas o silêncio impressiona para sempre. Ele é o espelho do autocontrole, o som da mente lúcida, a marca de quem já não precisa provar nada. E no fim, é ele que faz as pessoas se aproximarem, não pela curiosidade do que você diz, mas pela paz que você transmite quando não diz nada. Quando o silêncio se torna mais poderoso que a opinião. Há um momento na vida em que você percebe que o silêncio se tornou mais sábio do que qualquer resposta. É quando sua voz já não compete com o barulho do mundo, porque dentro de você a pressa acabou. O impulso de corrigir, justificar ou vencer debates começa a desaparecer, e em seu lugar nasce algo raro: discernimento. O silêncio não é mais um vazio, mas uma escolha consciente de quem entende que nem toda verdade precisa ser dita, nem toda provocação precisa de resposta, nem toda injustiça merece reação imediata. A maturidade chega quando o desejo de ter razão cede lugar ao desejo de ter paz. Quem vive em constante necessidade de opinar ainda é escravo do ego. Precisa provar que sabe, que tem controle, que domina o assunto. Mas quem amadureceu entende que o verdadeiro domínio é interno. Não é sobre controlar os outros, é sobre controlar a si mesmo. E essa é a grande inversão que a vida impõe a quem evolui. O poder deixa de estar na fala e passa a estar na pausa. Aquele que aprende a silenciar domina uma arte que poucos compreendem, a arte de não desperdiçar energia com o que não se sustenta sozinho. O silêncio é incômodo para quem vive na superfície, mas é refúgio para quem aprendeu a respirar nas profundezas. Ele não é ausência de som, é presença de consciência. É o intervalo que protege você da pressa de reagir,
o espaço onde você observa antes de agir. Quando você escolhe o silêncio, você não está se omitindo, está se preservando. Está escolhendo permanecer inteiro onde o ruído fragmenta. Está dizendo a si mesmo: nada que eu diga agora será mais valioso do que o tempo vai mostrar. O imaturo fala por necessidade. O maduro fala por propósito. Ele entende que a palavra tem peso e que cada frase carrega uma energia que se espalha. Quando você fala demais, perde força. Quando fala na hora certa, transforma o ambiente. A sabedoria não está em ter uma resposta para tudo, mas em saber quando o silêncio é a resposta mais profunda que existe. E esse domínio cria um tipo de magnetismo que nenhuma aparência pode gerar. As pessoas sentem segurança ao redor de quem sabe se calar, porque o silêncio, quando nasce da compreensão, transmite autoridade sem esforço. O silêncio verdadeiro não é passividade. Ele é ativo, observador, atento. É o olhar de quem enxerga o que os outros ignoram porque estão ocupados demais tentando ser ouvidos. É a paciência de quem sabe que o tempo tem sua própria maneira de esclarecer tudo. Quando você amadurece, entende que o ruído é uma forma de fuga e o silêncio é uma forma de presença. Você já não precisa preencher o espaço porque aprendeu a habitá-lo. O que antes parecia vazio agora é um território sagrado, o espaço onde sua mente repousa e sua alma se escuta. Há poder em calar quando tudo ao redor te convida a reagir. Há força em observar quando todos correm para opinar. Há sabedoria em esperar quando o mundo exige respostas imediatas. Essa quietude não é fraqueza, é maestria. É o domínio sobre o próprio impulso. E o impulso é o campo de batalha de todos os que ainda não se conhecem. O silêncio é o escudo dos lúcidos. E quando ele se torna natural, a sua presença muda de vibração. Você já não tenta convencer, apenas existe, e isso é suficiente. Quem domina o silêncio desperta respeito sem exigir. É lembrado sem precisar se exibir. O silêncio é o perfume da mente equilibrada. Ele cria espaço para que os outros se revelem e revela o que há de mais sólido em você. Estabilidade. Pessoas emocionalmente instáveis falam demais. As estáveis falam pouco e observam o dobro. O silêncio é o campo onde a verdade floresce sem ser empurrada. E é isso que torna alguém irresistível, a serenidade de quem não precisa se provar. Quando você começa a sentir prazer em não reagir, em observar o caos sem se perder nele, em deixar que o tempo fale por você, é sinal de que algo dentro de você amadureceu. Esse tipo de paz não é aprendido em livros, mas nas quedas, nas perdas e nas vezes em que você percebeu que falar não mudava nada, mas o silêncio mudava tudo. Ele cura, fortalece, reorganiza. O silêncio é a língua dos sábios e o abrigo dos fortes. Há uma beleza rara em quem aprendeu a silenciar com intenção. É o olhar calmo que não se apressa, a respiração que não se altera, a presença que não compete. Essa energia é percebida antes mesmo que uma palavra seja dita. Porque o silêncio comunica mais do que qualquer discurso. Ele revela quem você é quando o mundo te provoca. E esse domínio, quando nasce de dentro, se torna o traço mais marcante da maturidade. O dom de não ser o centro da própria atenção. Poucos percebem o quanto a necessidade de ser o centro destrói a paz. Vivemos em uma era em que tudo convida à exibição. A vida se tornou um palco e o aplauso uma medida de valor. Mas a verdadeira maturidade começa quando você entende que não precisa mais ocupar o centro, que existe algo infinitamente mais nobre do que ser notado, é ser real. Quando você deixa de buscar o olhar dos outros, começa a enxergar de fato o mundo à sua volta. E essa mudança é o início da liberdade. O imaturo quer destaque, quer provar que é capaz, inteligente, diferente. Vive cansado tentando sustentar uma imagem que nunca é suficiente. Mas o maduro se recusa a viver sob holofotes artificiais. Ele encontrou algo que ninguém pode dar nem tirar: consistência. E por isso já não precisa de palco, porque carrega dentro de si a tranquilidade de quem não tem nada a provar. Ele fala pouco,
faz o necessário e deixa que o valor de suas ações fale por ele. É assim que a presença ganha peso, não pelo volume, mas pela autenticidade. Ser o centro da própria atenção é viver preso dentro de um espelho. É interpretar a vida como uma constante cena, onde cada gesto é calculado, cada palavra medida para causar efeito. O maduro rompe esse ciclo porque percebe que a verdadeira força não está em ser visto, mas em ver. Ele muda o foco, de si para o todo. Começa a observar os outros, a compreender suas dores, a reconhecer as batalhas invisíveis que cada um carrega. Essa sensibilidade, quando desperta, o torna irresistível, porque poucas coisas são tão raras quanto alguém que realmente enxerga. O ego é barulhento. Ele precisa ser alimentado o tempo todo, precisa de reconhecimento, precisa de controle. Mas a maturidade silencia esse ruído. O que antes era carência se transforma em observação. O que antes era busca por atenção se transforma em presença silenciosa. A energia que antes era usada para ser notado, agora é usada para compreender. E isso muda tudo. Muda a forma como você fala, como se comporta, como se conecta. As pessoas sentem quando você já não está tentando ser admirado. Sentem porque, pela primeira vez, você está realmente ali. A vida começa a se tornar mais leve quando você não é mais o centro de tudo. As críticas já não ferem como antes. Os elogios já não te embriagam. Você passa a ver ambos como ecos do mesmo vazio, ruídos externos que não alteram o que você sabe ser verdade dentro de si. Essa independência emocional é o que o torna diferente. Você deixa de reagir às expectativas e começa a agir a partir de convicções. E quanto mais você se afasta do palco do ego, mais sólido se torna. O desapego do centro não é indiferença, é humildade. É a sabedoria de compreender que o mundo não gira ao seu redor e que isso é um alívio, não uma perda. Você deixa espaço para que outros brilhem e, com isso, paradoxalmente, se torna ainda mais admirado. Porque há algo profundamente magnético em quem não busca luz. Ele naturalmente a reflete. É o tipo de presença que não invade, mas preenche, que não exige, mas inspira. Há uma quietude poderosa em quem aprendeu a se deslocar do centro. É o olhar calmo de quem entende que a vida não é sobre vencer disputas invisíveis, mas sobre compreender o fluxo natural das coisas. O maduro sabe quando recuar, quando escutar, quando permitir que o outro tenha razão. Ele compreende que não precisa vencer toda a conversa, nem ser o protagonista de toda a história. Ele já entendeu que o verdadeiro triunfo está em permanecer em paz, mesmo quando o mundo exige exibição. Esse dom não é aprendido da noite para o dia. Ele nasce das frustrações, das vezes em que você foi o centro e descobriu que lá não havia nada. Nasce quando você entende que o reconhecimento é efêmero e que a aprovação é um ciclo sem fim. Quando isso se dissolve, surge o equilíbrio. Você começa a admirar os que falam pouco, os que não competem, os que têm leveza no olhar, e percebe que quer ser assim também. O verdadeiro magnetismo está em quem já não precisa de plateia, em quem vive como se fosse invisível, mas deixa rastros de serenidade por onde passa. É impossível ignorar alguém que encontrou paz em não ser notado, porque quem não precisa chamar atenção se torna naturalmente o centro, não da multidão, mas da harmonia que falta no mundo. A elegância de quem repara no que os outros ignoram. Há uma elegância silenciosa em quem aprendeu a observar o que o resto do mundo deixou de notar. Pequenos gestos, tons de voz, pausas, expressões. O maduro vive atento ao invisível. Ele sabe que a verdade raramente se apresenta em palavras, mas nos detalhes. Enquanto muitos se distraem com a aparência, ele percebe a intenção. Enquanto outros julgam o que é visto, ele sente o que está escondido. Essa sensibilidade o torna diferente, quase enigmático, porque parece enxergar o que ninguém mais vê. E isso desperta a admiração, não pela força, mas pela profundidade. A maturidade refina o olhar. Você deixa de buscar o extraordinário e começa a encontrar beleza no que é simples.
Aprende a valorizar o gesto contido, a palavra bem colocada, o cuidado discreto. Descobre que o que é sutil tem muito mais poder do que o que é barulhento. O olhar maduro não é apenas observador, é compassivo. Ele vê sem invadir, percebe sem julgar, compreende sem precisar dizer. Essa é a verdadeira elegância, a que nasce do respeito silencioso pelo que é humano. Quem amadurece entende que quase tudo o que importa acontece em silêncio. As transformações verdadeiras não fazem alarde. Um perdão, uma decisão, uma mudança interna. Tudo isso se manifesta sem testemunhas. A mente apressada não percebe, mas a mente atenta reconhece esses sinais. E quem os reconhece se torna mais sábio, porque passa a viver com mais presença. A maturidade é, acima de tudo, a arte de estar desperto. Enquanto o imaturo se apressa em julgar, o maduro observa antes de formar opinião. Ele entende que cada pessoa carrega uma história invisível e que por trás de toda reação há uma dor não curada ou um medo disfarçado. Ele não se apressa em responder, porque sabe que o impulso cega. Ele pausa, respira, interpreta. E é justamente essa pausa que o torna elegante, porque o autocontrole é uma das formas mais puras de respeito. Reparar no que os outros ignoram é uma forma de presença. É enxergar o valor onde ninguém mais enxerga. É agradecer o que os outros tomam como garantido. É perceber o esforço que o outro fez, mesmo quando ninguém o viu. Esse olhar constrói conexões genuínas, porque transmite algo que o mundo esqueceu: atenção verdadeira. Em tempos de distração constante, prestar atenção se tornou um ato de amor. A mente madura é como um espelho limpo. Ela reflete o mundo sem distorcer. Não reage com pressa, não analisa com orgulho. Apenas observa, entende e responde com clareza. Essa postura cria uma aura de tranquilidade, porque quem observa profundamente já não precisa competir. Ele percebe nuances, sente o ritmo dos acontecimentos e, por isso, age com precisão. A elegância, no fundo, é resultado de equilíbrio interno. Aquele que observa o que os outros ignoram se torna capaz de ver também a si mesmo. E é aí que a transformação acontece. Porque, ao perceber com atenção o mundo ao redor, você começa a se enxergar com a mesma honestidade. Passa a identificar seus padrões, suas reações, seus ruídos. A clareza externa desperta a clareza interna, e aos poucos você deixa de agir por impulso e começa a agir por consciência. Essa é a verdadeira sofisticação, a de quem vive desperto em um mundo adormecido. Há também um tipo de magnetismo que nasce da presença silenciosa de quem observa. As pessoas sentem quando estão diante de alguém que realmente as escuta, que percebe o que elas não dizem. É uma sensação de paz, de segurança. Porque quando alguém enxerga você sem te julgar, é como se o mundo ficasse mais leve por um instante. Esse tipo de presença é raro e, por isso, irresistível. O maduro não se perde na pressa. Ele sabe que a vida não exige tanto esforço para ser compreendida, apenas atenção. Ele caminha devagar, mas com propósito. Nota o som da chuva, a textura de uma voz cansada, o olhar que pede silêncio. Ele se torna um observador do humano. E é essa observação que o mantém em equilíbrio. Porque quando você vê o que os outros ignoram, aprende a viver com menos ruído e mais sentido. Ser elegante é ver sem se exibir, compreender sem corrigir, estar presente sem ocupar demais o espaço. É deixar que os outros se sintam à vontade para serem quem são. É carregar a calma de quem não precisa demonstrar superioridade. É o equilíbrio entre força e leveza. E essa elegância, invisível para muitos, é o que torna alguém inesquecível. A paz invisível de quem já não compete com o mundo. Há um instante em que a alma se cansa de correr, cansa de provar, de comparar, de medir o próprio valor pelas vitórias alheias. Esse instante marca o início da verdadeira maturidade. Quando você para de competir, não é porque perdeu a vontade de vencer, mas porque entendeu que a corrida nunca foi contra os outros, sempre foi contra si mesmo. O mundo ensina a disputar tudo: atenção, reconhecimento, amor,
sucesso. Mas chega um ponto em que você percebe que nada disso traz paz, e é nesse ponto que nasce a libertação, quando o desejo de provar cede lugar ao prazer de apenas existir em harmonia. O imaturo vê a vida como um campo de batalha. Ele precisa vencer em tudo, mesmo nas coisas que não importam. A comparação é sua prisão. Ele se alimenta de conquistas rápidas, de elogios momentâneos, de uma sensação constante de urgência. Mas o maduro entende que competir é uma forma sutil de medo, medo de não ser suficiente. E quando esse medo perde força, a mente finalmente repousa. O silêncio interior substitui o ruído da comparação. A tranquilidade toma o lugar da necessidade de provar. A vitória, então, deixa de ser externa e se torna interna. Não competir é uma forma de confiança. É a certeza de que o seu tempo tem valor, que o seu caminho é único e que apressar-se apenas o afastaria daquilo que é genuíno. O maduro não corre, porque confia. Ele aprendeu que cada pessoa floresce em uma estação diferente e que comparar trajetórias é ignorar a sabedoria do tempo. Ele já não precisa vencer ninguém, porque já venceu o próprio descontrole. Essa é a paz invisível, não se mostra, mas é sentida. A vida de quem não compete se torna mais leve. Ele celebra o sucesso dos outros sem sentir ameaça. Ele observa o brilho alheio sem perder o próprio foco. Ele sabe que o mundo não é uma arena, é um jardim, e cada um tem o seu espaço para florescer. Essa visão o torna raro. Em um tempo em que todos disputam atenção, quem caminha em paz se destaca naturalmente. O que antes era esforço, agora é naturalidade. Ele não tenta parecer bem, ele é. A paz de quem não compete nasce da clareza. A clareza de que a verdadeira conquista não é ser melhor, é ser livre. Livre da pressa, da comparação, da necessidade de ser visto. Livre da voz interna que sussurra: você precisa alcançar mais. Essa voz perde força quando você entende que a vida não é corrida, é percurso, que não há linha de chegada, há apenas o agora e o que você faz com ele. Quando essa compreensão se instala, o mundo perde poder sobre você. Quem já não compete tem um olhar sereno. Ele escuta mais, reage menos, observa com tranquilidade o que antes o desestabilizava. Ele não se ofende facilmente, porque já não precisa defender um ego ferido. Ele escolhe o silêncio onde antes haveria disputa. E é justamente por isso que sua presença transmite respeito. O poder silencioso de quem está em paz não precisa se afirmar, porque é autêntico. O equilíbrio fala por si. A comparação é a fonte do sofrimento moderno. As redes, os espelhos, as metas. Tudo alimenta o desejo de ser mais do que se é. Mas quando você se desprende disso, descobre algo profundo. O que é seu nunca exige esforço para ser mantido. O que é genuíno permanece. O que é verdadeiro não precisa ser exibido. A maturidade é esse momento em que você entende que competir é se afastar de si mesmo. A paz invisível de quem já não compete é a forma mais alta de presença, porque ela nasce da aceitação completa, de si, do outro e do ritmo da vida. Essa aceitação não é passividade, é consciência. É saber quando agir e quando permitir, quando insistir e quando soltar. É a sabedoria de quem aprendeu a dançar conforme a música da existência, sem tentar comandar a melodia. E quem vive assim emana um tipo de beleza que não pode ser fabricada, a leveza do equilíbrio. As pessoas sentem quando estão diante de alguém que já não compete. É uma sensação de calma, de segurança, de que ali existe alguém inteiro, que não precisa diminuir o outro para se sentir grande. E essa energia é irresistível, porque desperta no outro o desejo de também encontrar essa paz. O mundo tenta te ensinar a correr, mas há um encanto raro em quem aprendeu a caminhar, e mesmo assim chegar exatamente onde deveria. A presença de quem já não precisa de aprovação. Há um poder silencioso em quem caminha sem precisar ser validado. É o poder de quem já não mede seus passos pelos aplausos, nem suas decisões pelas expectativas. Quando você deixa de buscar aprovação, algo profundo muda dentro de você.
Nasce uma confiança tranquila que não precisa ser demonstrada, apenas vivida. É a liberdade mais rara que existe, a de ser autêntico mesmo quando ninguém entende, mesmo quando ninguém aplaude. A maturidade começa quando você se torna fiel a si mesmo, mesmo que isso te faça parecer estranho aos olhos do mundo. Durante boa parte da vida, somos treinados para agradar. Aprendemos a sorrir quando queremos chorar, a concordar quando queremos recuar, a nos adaptar para não decepcionar. Fazemos isso porque queremos pertencer. Queremos ser aceitos, amados, reconhecidos. Mas esse esforço constante de moldar-se para caber em lugares pequenos tem um preço alto. Perdemos a nós mesmos. A mente vive em alerta, calculando cada gesto, cada palavra, tentando prever se será suficiente. Até que chega o dia em que o cansaço se transforma em clareza e você entende que nada é mais exaustivo do que viver tentando ser quem os outros esperam. Quem amadurece descobre que a aprovação é volátil. Hoje te admiram, amanhã te julgam. Hoje te elogiam, amanhã te esquecem. E perceber isso é o primeiro passo para a liberdade. Você começa a agir por coerência, não por conveniência. Passa a dizer o que realmente pensa, a seguir o que realmente sente, a construir uma vida que faça sentido, mesmo que seja incompreendida. Essa autenticidade causa impacto, não por rebeldia, mas por integridade. Pessoas assim se tornam magneticamente atraentes porque transbordam algo raro: paz com a própria verdade. O que os outros pensam de você deixa de ser uma bússola e passa a ser apenas ruído. O olhar externo já não decide o que você veste, o que você sonha, o que você cala. A aprovação perde poder quando você entende que a maioria das pessoas vive tentando ser aceita pelas mesmas pessoas que também se sentem inseguras. É um ciclo de ilusões sustentadas por medo. Quando você rompe esse ciclo, percebe que a liberdade assusta, mas liberta. Ela te obriga a se escutar, a se posicionar, a existir com autenticidade. Ser livre da aprovação não significa ser indiferente, significa estar centrado. É compreender que agradar a todos é perder-se e que decepcionar alguns é inevitável. O maduro aceita isso com serenidade. Ele não precisa forçar conexões, porque sabe que o que é genuíno permanece e o que se desfaz nunca foi dele. Ele aprendeu que a rejeição é apenas um filtro. O que sai abre espaço para o que realmente importa. Essa consciência o torna calmo, mas firme, silencioso, mas inabalável. A presença de quem não busca aprovação é diferente. Ela é sólida. Transmite uma sensação de segurança que não depende de palavras. É o tipo de pessoa que não tenta impressionar, apenas é, e por isso, impressiona. A autenticidade tem um brilho que nenhuma performance alcança. Quando alguém vive em coerência com o que acredita, sua energia muda. O olhar se torna mais firme, o gesto mais leve, o tom mais verdadeiro. Há beleza em quem é inteiro. Há magnetismo em quem não se divide para agradar. Essa liberdade é um processo solitário, mas recompensador. Você perde pessoas, mas ganha a si mesmo. Deixa de pertencer a grupos, mas passa a pertencer à sua própria consciência. E essa é a maior das vitórias: poder dormir em paz, sabendo que não traiu sua essência para ser aceito. O mundo pode até não entender de imediato, mas respeita quem é autêntico, porque no fundo todos sentem falta dessa coragem, a de ser quem se é, mesmo sem aplausos. A aprovação é uma moeda que perde valor quando você encontra propósito. Quando suas ações são guiadas por convicção, a opinião dos outros deixa de determinar o seu rumo. Você começa a agir porque faz sentido, não porque será admirado, e, paradoxalmente, é exatamente isso que o torna admirável. A maturidade é esse ponto em que o aplauso externo já não é necessário, porque o reconhecimento interno se tornou suficiente. A presença de quem não busca aprovação é irresistível, porque transmite algo que o mundo inteiro procura e quase ninguém encontra: autenticidade. Ela atrai não porque busca atenção, mas porque oferece paz. O olhar sereno, o tom confiante, o gesto firme, tudo comunica estabilidade.
E estabilidade, em tempos de máscaras e disfarces, é o que mais fascina. Quando você não precisa ser aprovado, você se torna inteiro. E quando se torna inteiro, torna-se inesquecível. A coragem de ser gentil em um mundo defensivo. Ser gentil exige mais força do que reagir com dureza. Em um mundo onde cada um levanta escudos, onde a desconfiança se tornou reflexo e a agressividade é confundida com poder, escolher a gentileza é um ato de coragem. Porque ser gentil não é ser fraco, é ter controle. É saber que o seu valor não depende da resposta do outro. É permanecer fiel à sua natureza, mesmo quando o ambiente te convida a perder o equilíbrio. A maturidade se revela no instante em que você entende que não precisa devolver ao mundo a mesma energia que ele te entrega. O imaturo acredita que precisa responder na mesma moeda, que ser firme é ser rude, que ser respeitado é ser temido. Mas o maduro compreende que firmeza e gentileza não se anulam, se completam. Ele aprendeu que a força mais alta é aquela que não precisa ferir para ser sentida, que o verdadeiro domínio está em controlar o próprio tom quando tudo em volta o convida a explodir. É fácil ser duro quando o outro erra. Difícil é manter o coração limpo enquanto o mundo te suja. Essa é a diferença entre quem reage por impulso e quem age por consciência. A gentileza é a linguagem de quem não precisa vencer o outro para vencer a si mesmo. É uma escolha feita em silêncio, nas pequenas respostas, nos gestos simples, nos momentos em que você poderia revidar e escolhe não fazê-lo. E essa escolha muda tudo, porque ela não só preserva a sua paz, como também desarma os que ainda vivem em guerra. O maduro entende que reagir com raiva não prova força, prova falta de controle. O verdadeiro poder é permanecer sereno, mesmo quando tem motivos para não ser. Há uma doçura rara em quem aprendeu a ser gentil sem esperar reconhecimento, em quem ajuda sem anunciar, perdoa sem precisar ouvir desculpas e compreende sem exigir explicação. Essas pessoas se tornam faróis em meio ao caos porque carregam uma energia que o mundo esqueceu: humanidade. A maturidade é o ponto em que você percebe que ninguém vence gritando, mas sim acalmando, que não se trata de convencer o outro, mas de não perder a si mesmo no processo. Ser gentil é um risco, é se expor ao mal-entendido, à crítica, ao abuso da boa vontade. Mas é também a única forma de quebrar o ciclo da violência emocional. O maduro entende que não controla o comportamento dos outros, mas controla o seu, e é por isso que escolhe não se igualar. Ele não é gentil porque o mundo merece, é gentil porque não quer se tornar igual ao que o feriu. Esse tipo de coerência é o que o torna raro e, paradoxalmente, inquebrável. A gentileza verdadeira não é servil, é firme. É a voz que sabe quando calar, mas também sabe quando impor limites com respeito. É o gesto que acolhe, mas que não se anula. A maturidade molda a gentileza em sabedoria. Você aprende que não é possível mudar todos, mas é possível não se contaminar. Essa consciência faz com que o maduro viva em paz, mesmo cercado de caos. Ele não reage ao descontrole, ele observa e escolhe. E essa escolha é poder disfarçado de calma. Há uma serenidade magnética em quem age com gentileza, mesmo sob pressão. As pessoas se sentem seguras perto de quem não levanta o tom, de quem não transforma cada desacordo em conflito. Elas sentem que ali há equilíbrio, e o equilíbrio é raro. É o tipo de força que não impõe, mas influencia. Quem é gentil de forma autêntica inspira mudança sem precisar convencer ninguém, porque sua conduta fala mais alto do que qualquer argumento. Ser gentil é se tornar a pausa em um mundo apressado. É ser o olhar calmo que desfaz tensões, o gesto paciente que cria pontes, a presença que cura feridas que ninguém confessa. Essa coragem não é notada imediatamente, mas é sentida profundamente. E quem vive assim, mesmo sem perceber, desperta o melhor nos outros. Porque a gentileza tem um efeito silencioso. Ela transforma sem exigir.
A maturidade ensina que o maior sinal de força é não precisar ferir. Que a grandeza está em manter a alma limpa, mesmo quando tudo ao redor tenta sujá-la. Ser gentil em um mundo defensivo é o mais alto grau de liberdade. É viver sem medo de ser mal interpretado, porque sua intenção é clara. E quem vive com essa clareza atrai o que é leve, o que é verdadeiro, o que tem paz. Porque o mundo inteiro admira o forte, mas confia no gentil. A arte de ir embora sem ruído. Chega um ponto na vida em que você entende que nem toda saída precisa de explicação. Que ir embora, às vezes, é a forma mais pura de amor, por si mesmo e até pelo outro. A maturidade se manifesta quando você para de insistir no que te esgota, no que não floresce, no que já não vibra na mesma frequência da sua alma. O imaturo quer fechar ciclos com aplausos, discursos e drama. O maduro apenas se levanta, agradece silenciosamente pelo aprendizado e vai. Porque aprendeu que o barulho da despedida nunca é mais sábio que a serenidade do fim. Ir embora em silêncio é um ato de autoconsciência. É quando você reconhece que não pode salvar o que não quer ser salvo, que não deve permanecer onde já não há reciprocidade. É a sabedoria de quem entendeu que insistir é uma forma de autossabotagem disfarçada de esperança. O maduro não foge, ele apenas não luta mais batalhas que não merecem sua energia. Ele não se vinga, não expõe, não tenta convencer ninguém de nada. Ele apenas vai. E nesse gesto simples, há uma nobreza rara, a de quem sabe seu valor e já não negocia sua paz. O mundo ensina a confundir presença com importância, mas a maturidade revela o contrário. Às vezes, a sua ausência fala mais alto. Quando você se afasta sem raiva, sem ressentimento, apenas por respeito próprio, o universo entende. E quem ainda não entendeu sua partida, um dia entenderá. O silêncio tem um poder que o ruído desconhece. Ele ensina pela ausência o que as palavras não conseguiram transmitir pela presença. Ir embora sem ruído não é covardia, é discernimento. É a consciência de que a verdade não precisa ser dramatizada para ser sentida. O maduro entende que algumas relações, situações ou fases da vida não terminam com um ponto final, mas com uma pausa que ninguém ouve. Ele respeita esse momento. Não tenta consertar o que se fragmentou por falta de vontade alheia. Ele aceita o que é e segue em frente sem rancor. E essa leveza o torna imune às culpas que paralisam os inseguros. Há um tipo de paz que só nasce quando você deixa ir o que antes te definia. Quando você deixa para trás a necessidade de explicar cada decisão, de ser compreendido, de justificar cada passo. Você passa a entender que a verdadeira validação está no silêncio da consciência tranquila. A maturidade é isso. Perceber que o que o outro pensa da sua saída já não importa, porque o que te fez ficar era o medo, e o medo não é um bom conselheiro. O imaturo vai embora tentando provar um ponto. O maduro vai embora preservando sua essência. Ele entende que a dignidade nunca deve ser negociada, nem mesmo em nome do amor, e é por isso que sua saída é serena. Ele não precisa destruir pontes, porque sabe que o tempo se encarrega de mostrar quem realmente ficou do lado certo. Sua ausência não é vingança, é cura. Ele não grita, não acusa, apenas se retira com respeito. E esse respeito é o que o mantém inteiro. Ir embora sem ruído é uma forma de autodomínio. É o gesto de quem aprendeu que paz vale mais do que qualquer explicação. É a decisão de escolher o silêncio, não porque desistiu, mas porque já entendeu. É a sabedoria de quem não precisa vencer uma história para encerrá-la. O verdadeiro fim não acontece quando alguém sai. Acontece quando alguém para de se ferir tentando ficar. E o maduro entende isso com clareza. Quem domina a arte de ir embora sem ruído se torna livre. Livre da necessidade de ser compreendido, livre do apego ao desfecho perfeito, livre das narrativas que apenas prolongam o sofrimento. Essa liberdade tem um preço, a solidão temporária. Mas logo você descobre que estar só é infinitamente mais leve do que estar em meio ao ruído que te desvia de si mesmo. O silêncio da partida é, muitas vezes, o primeiro som da sua verdadeira paz. A vida não exige que você lute todas as batalhas até o fim.
Exige apenas que saiba quando o fim já aconteceu. E saber se retirar no momento certo é uma das maiores demonstrações de força, porque quem aprende a ir embora com dignidade não perde, apenas se reencontra. E esse reencontro é o início de uma nova presença, aquela que não precisa de explicação, porque carrega em si a serenidade de quem, ao partir, finalmente chegou. A aura de quem está em paz com sua própria alma. Há um tipo de presença que não se explica, apenas se sente. É o olhar tranquilo de quem não precisa esconder nada, o sorriso leve de quem já se perdoou, o silêncio sereno de quem não tem mais pressa. A maturidade atinge seu ponto mais alto, quando você deixa de lutar contra o que é e começa a fluir com o que existe. A alma em paz não grita, não exige, não compara. Ela observa, compreende e segue. Essa é a aura que transforma pessoas comuns em referências silenciosas, não porque elas têm mais, mas porque aprenderam a ser mais com menos. A paz verdadeira não é a ausência de problemas, mas a ausência de ruído interno. É o domínio da mente que antes se agitava com tudo, e agora se aquieta com sabedoria. O imaturo busca paz tentando controlar o mundo. O maduro a encontra quando passa a controlar a si mesmo. Ele entende que não há poder em mudar tudo à sua volta se o caos continua dentro dele. Por isso sua energia se torna diferente, constante, sólida, previsível em meio ao imprevisível. E quem o observa sente isso. A tranquilidade se torna sua marca, sua assinatura invisível. Estar em paz consigo é o resultado de muitas guerras vencidas em silêncio. Guerras contra a necessidade de ter razão, contra o orgulho ferido, contra a culpa que insiste em ficar. É o resultado de noites em que você preferiu se calar a responder, em que preferiu refletir a atacar, em que escolheu compreender em vez de julgar. Essas vitórias não são celebradas, mas moldam a alma. Tornam você alguém que já não reage, apenas entende. E esse entendimento muda o ar ao seu redor. A pessoa em paz não é indiferente. É consciente. Ela sente tudo, mas não se afoga em nada. Sabe quando algo é dela e quando é apenas o reflexo do outro. Aprendeu a distinguir o que merece energia e o que merece apenas um suspiro. Já não se envolve em brigas inúteis, nem se deixa levar por manipulações sutis. Ela observa e permanece centrada, porque aprendeu que o equilíbrio não está fora, mas dentro. Essa lucidez é o que a torna irresistível. Em um mundo de excessos, quem é calmo se torna raro. A alma pacífica não carrega urgência. Ela entende que o tempo é um aliado e que as respostas chegam quando você para de tentar forçá-las. Vive o presente sem o peso do passado e sem a ansiedade do futuro. Está inteira no agora, e isso é magnético, porque estar presente é o maior luxo de um mundo distraído. O olhar de quem está em paz tem profundidade, porque vê além do aparente. Ele não se apressa, não cobra, não tenta mudar o outro, apenas observa, e com esse simples gesto, transforma tudo ao redor. Quem está em paz consigo deixa de buscar validação em lugares externos. Já não precisa provar valor, nem justificar escolhas. Vive alinhado com o que acredita, mesmo que isso o faça caminhar só. A solidão já não o assusta, porque ela deixou de ser vazio e passou a ser repouso. É nesse silêncio interior que a alma se reabastece. É ali que a clareza nasce. O maduro percebe que estar em paz é um estado de independência emocional e que nada externo pode abalar o que foi construído internamente. Essa aura serena é um convite. As pessoas se aproximam, não porque você tenta agradar, mas porque se sentem seguras perto de alguém que já não carrega turbulência. Sua calma inspira confiança, sua presença acalma ambientes, suas palavras têm peso porque nascem de um lugar verdadeiro. Você se torna espelho para os outros, não por querer, mas porque seu equilíbrio reflete o que eles ainda buscam. Ser assim é se tornar uma lembrança viva de que é possível viver com leveza, mesmo em meio ao caos. A maturidade é o fim das guerras internas e o início de uma nova forma de existir.
É quando a mente se torna um templo e o coração um abrigo. É quando o que antes te desestabilizava, agora apenas passa por você sem te mover. Essa estabilidade é poder puro, invisível, mas imenso. E quem alcança esse estado não precisa de reconhecimento, porque a paz é a própria recompensa. A alma em paz não se exibe, não se defende, não se explica. Ela apenas é. E esse ser é o ápice da maturidade humana. É o ponto em que você não precisa mais escolher entre ser forte ou leve, porque já entendeu que uma coisa sustenta a outra. Quando você chega aqui, o mundo pode até continuar barulhento, mas nada mais o desorganiza por dentro. E é isso que torna alguém verdadeiramente irresistível. A serenidade de quem por fim se encontrou. Se esse conteúdo te trouxe clareza ou conforto, inscreva-se e comente. Este espaço é para quem escolheu crescer em silêncio, mas quer compartilhar a jornada com quem também busca paz.